Pessoal, esse aqui é o Harder Steenbeck Evolution CR Plus, ou Evolution 2024, como estão chamando nos vídeos. Eu já falei um pouco sobre ele, mostrando várias diferenças entre ele e os outros aerógrafos, mas agora eu vou fazer o vídeo especificamente sobre ele. Vou mostrar algumas coisas que eu já mostrei, em mais detalhes, e vou mostrar outras coisas que eu ainda não tinha mostrado. Vamos rapidamente só ver o que vem na caixa. Esse aqui é um modelo 2 em 1 e ele veio com dois conjuntos de bico e agulha, um 0,28, é a nova medida deles, e outro 0,45. Como ele então tem dois conjuntos de bico, agulha e capa, ele vem com dois testes aqui, o teste do bico 0,45 e o teste do bico 0,28. Ele vem também com dois copos, um copo pequeno e um copo maior, esse aqui de 2 ml e esse aqui de 5 ml. Aqui a gente tem o segundo conjunto de bico e agulha. Como eu já tinha dito no outro vídeo, tem uma série de diferenças desse aerógrafo aqui para a linha antiga, e eu vou falar de todas elas, espero que o vídeo não fique longo demais, e vamos começar então falando da frente para trás, como eu fiz lá com o novo Ultra. Aqui na frente, a primeira coisa que muda nesse aerógrafo é esse garfozinho que protege aqui a agulha. E muda porque, vou pegar aqui o Infinity Gerald, eu já comentei isso, que eles aumentaram o tamanho dessa coroa aqui no bico. Ainda que esses dois bicos aqui sejam do mesmo tipo, eles sejam intercambiáveis, essa coroa aqui é maior, facilita a montagem e desmontagem. Mas o que acontece? Como essa coroa aqui ela ficou mais grossa, o Evolution, eles tiveram que modificar o desenho dessa capa, porque agora o que acontece? Esse trecho aqui da ponta ficou mais curto. Então se eles colocassem a mesma capa dos outros aerógrafos, ela ficaria muito fechada e provavelmente o jato ia pegar aqui na capa. Além disso, como ele também pode usar um bico 0,45, o spray aqui talvez fosse maior ainda. Mas eu vou botar a imagem para vocês verem. Esse bico aqui ele ficou um pouco mais para dentro aqui da capa e por consequência eles aumentaram essa abertura aqui de forma a evitar que o spray aqui do aerógrafo pegue nessas duas pontas. Então aqui nós já temos uma primeira diferença. Aqui o bico e a ponta, nós agora, ao invés de termos 0,2 e 0,4, nós temos 0,28 e 0,45. Eu vou mostrar apenas a diferença aqui entre o 0,28 e o 0,2, mas vai valer mais ou menos a mesma coisa para as outras medidas. Então, além dessa mudança aqui no comprimento do bico, a abertura da capa aqui agora é um pouco maior, já que a abertura do seu bico é um pouco maior, mas eu estranhei que, eu vou botar a foto aí, os bicos eles não têm diferença aqui de identificação. Todos os bicos da Harder, eles vêm com uma identificação fácil, né? Você olha aqui, tem duas linhas, seria 0,2, tem 4 linhas, é 0,4, por aí vai. Mas nesse caso aqui, eles, apesar desse bico aqui ser 0,28, ele, na verdade, tem a mesma identificação do bico 0,2. E não é fácil, eu vou botar a foto aí, você simplesmente olhando os dois, identificar qual é um, qual é o outro. Eu espero que eles façam alguma marca adicional aqui, porque quem tiver os dois tipos de bico pode fazer confusão aí na hora de mexer, ainda que sejam para aerógrafos diferentes, né? Mas, de qualquer forma, se você comprar uma peça de reposição, você vai ter que deixá-la bem identificada lá, porque só olhando aqui é difícil. A única maneira de você ver isso, na verdade, é porque como essas agulhas são iguais, na hora que você coloca esse conjunto aqui de bico e capa aqui na frente, vocês vão ver que, como o bico tem um diâmetro um pouquinho maior e a agulha é a mesma, acaba que a agulha sai um pouco mais para fora. Eu vou botar a foto aí, vocês vão identificar. E aí você consegue ver, mas não é uma coisa tão simples de fazer. Eu espero realmente que apareça uma identificação mais clara para isso. A mesma coisa aqui nessa parte da frente, né? Você vê que aqui
elas têm duas linhas de identificação, que são iguais. Nesse caso aqui é fácil de ver, porque como essa coroa aqui é mais espessa, eu consigo identificar claramente qualquer outro, mas não sei como é que vai a linha seguir em frente, se eles vão adotar esse mesmo tipo de coroa para todos os aerógrafos, uma vez que ela é realmente bem mais fácil de você montar e desmontar, também é outro motivo que pode causar confusão. Mas então a gente já tem aqui essa diferença toda aqui na frente do aerógrafo, a coroa é diferente, esse aerógrafo aqui tem um bico maior, e eu vou aproveitar para falar da minha interpretação de por que eles estão fazendo isso aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão colocando uma capa e bico maior, mas mantendo a mesma agulha. Eu falei no outro vídeo que isso aí vai evitar entupimento, mas não é só isso, me escapou uma outra explicação. E eu entendi isso vendo um vídeo em que o cara da Harder, que é o representante que fala nos vídeos da Harder, ele falou que a intenção deles é que você possa trabalhar com uma tinta menos diluída. O que é razoável, porque para um iniciante, uma pessoa que está começando, trabalhar com uma tinta muito diluída é complicado. Isso exige um controle muito maior do aerógrafo do que quando você trabalha com uma tinta menos diluída. Ela é mais fácil de controlar, mas uma tinta menos diluída encontra mais dificuldade para passar aqui no bico. E o que eles fizeram então? Eles mantiveram a agulha, mas deixaram o bico um pouquinho mais largo, e com isso, quando você começa a puxar o gatilho, você acaba tendo um espaço maior entre a agulha e o bico. Isso permite que você trabalhe com uma tinta menos diluída. E isso facilita você trabalhar com aerógrafo. Então eu acredito que seja esse o motivo principal deles terem feito essa modificação. Andando para cá, a gente tem duas modificações importantes. A primeira, eu já comentei lá no outro vídeo, é que eles mudaram a inclinação desse copo. No Evolution original, ele tinha 60 graus, no Giraldus ele tem 65, e nesse aqui ele tem 70 graus. Então ele é um copo mais em pé e dá mais espaço aqui para o gatilho. E ainda que esse aerógrafo tenha um corpo um pouquinho mais curto aqui do que o Evolution tradicional, eles deslocaram o selo da agulha aqui dentro do corpo do aerógrafo para cá. E esse deslocamento não foi pequeno. Só para vocês terem uma ideia de como é que foi mudada a posição aqui do selo da agulha, vamos pegar aqui o Evolution antigo. Eu vou colocar esse palito aqui, encostei lá no selo da agulha, marquei aqui com o meu dedo. Então, olha onde é que está esse selo. Ele está logo à frente ali da entrada de ar. Agora vamos ver onde é que está aqui no Evolution CR Plus. Encostei lá no selo, tirei. Olha onde é que ele está. Praticamente lá no copo. Então a distância aqui entre o copo e o selo é mínima. Por isso você vai ter muito pouco acúmulo de tinta aqui. Provavelmente vai ser difícil essa agulha ficar travada aqui dentro do corpo do aerógrafo. Eu falei, isso aqui é uma modificação muito boa, certamente vai evitar um monte de problema. Eu vou tirar esse copo aqui para a gente ir desmontando ele aos poucos. Vamos tirar a parte da frente. Aqui ele funciona como o antigo Evolution, ele não precisa de uma ferramenta como nos Infinity, né? É só você tira tudo com a mão. Aqui atrás, uma modificação que eles fizeram, ainda que essa regulagem de travamento do curso do gatilho seja muito parecida com a do Evolution tradicional, eles modificaram o passo dessa rosca. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa girar essa peça aqui menos vezes para controlar essa abertura. Então você com acho que 2 voltas aqui, você já abriu tudo. Enquanto que aqui no Evolution tradicional, você teria que dar, ele está aberto, vou fechar. Aqui no Evolution tradicional, você tem que dar várias voltas para chegar ao gatilho lá na posição final. Com esse aqui, você deu talvez 1, 2 voltas, ele já chegou. O lado negativo é que quando você tem uma rosca com um passo maior, ela fica mais pesada. Então, você vai sentir que isso aqui desliza muito menos do que esse. Eu vou botar foto aí para vocês verem o mecanismo, ver a diferença aqui do mecanismo do Infinity. Mas o fato é que você regula isso aqui rapidamente, mas ele é mais preso. Ele não é tão leve aqui como é no Evolution tradicional.
Vou tirar o cabo. E aqui atrás já tem uma coisa que eu realmente não entendi por que eles fizeram isso. Eles mantiveram como era no Evolution antigo, não tem regulagem aqui de tensão aqui da mola do gatilho. Como eles usaram aqui nesse aerógrafo um sistema muito parecido com o do novo Infinity, eles bem poderiam ter aproveitado aqui, mantido essa peça que dá a regulagem na tensão da mola do gatilho. Mas eles mantiveram o aerógrafo como é o Evolution antigo, acho que eles poderiam ter acrescentado isso aqui. Talvez isso tenha uma interferência de custo, não sei quanto. Como é um aerógrafo que é totalmente novo, eu acho que eles poderiam ter investido nisso aí, seria um a mais, porque nesse aerógrafo você não tem como, então, regular essa tensão aqui na mola do gatilho. Vou soltar um mecanismo da pinça. E aqui já tem uma diferença bastante grande. Eu vou mostrar aqui, deixa eu soltar o do Evolution. Vou botar aqui o do Infinity também, só para a gente ter uma ideia de quanto isso aqui está modificado. Então vamos lá. Esse aqui era a peça do Evolution tradicional. E ela dava bastante folga aqui. Aí no Infinity Giraldez eles modificaram, colocaram esse desenho aqui, em que você aumenta o apoio desse cilindro em relação a essa peça de revestimento, e com isso aqui ele fica muito mais firme. Mas aqui eles ainda deram um passo mais à frente, e essas estrias aqui, elas passaram a ser espirais, e com isso você distribui melhor o contato entre esse cilindro e a capa, e aí ela fica ainda mais estável. Essas ranhuras aqui é para que isso aqui deslize com facilidade, mas por outro lado, essa distribuição espiral melhora muito o apoio e ele ficou então ainda mais estável do que no Infinity Giraldez. Isso aqui é importante porque isso aqui é que dá o alinhamento da agulha. Se isso aqui tiver frouxo, a agulha vai ficar variando. Além disso, o deslize aqui é muito importante para o bom funcionamento do aerógrafo. Então aqui foi uma modificação, mas teve mais. Se vocês olharem essa pecinha que encaixa no gatilho, ela era cilíndrica. No Giraldez ela passou a ter um recorte para ela encaixar aqui no gatilho e não dar folga. Mas aqui eles ainda modificaram mais ainda porque eles fizeram ela chanfrada aqui. E qual é o motivo disso? Eles alteraram bastante o gatilho. O gatilho aqui tem, agora, essa peça, ela desliza aqui pelo gatilho nessa ranhura. Então isso aqui corre melhor ao longo do gatilho. Ela não gira, então ela fica mais firme. E ela tem uma curvatura constante, coisa que não tinha antes. Aqui você vai ver aqui no gatilho do Giraldez, eu vou botar foto aí para ver melhor. Você vê que ele aqui ele é curvo, depois tem uma parte plana, enquanto ela aqui ela é totalmente curva. E aí para que eles fizeram então esse chanfrado aqui? Para que quando ela chegue no final do curso aqui, ou em cima ou embaixo, ela se amolde aqui nesse chanfrado e vá com um movimento suave de uma ponta a outra. Isso aqui dá muito mais precisão no gatilho e dá um movimento muito mais suave do que no Infinity Giraldez e no resto da linha, e transforma esse movimento num movimento mais contínuo. Aqui no Giraldez você vê que ele começa numa área plana e depois aqui no finalzinho chega numa área curva. Aqui não, é uma área curva o tempo todo, então ele tem um movimento mais suave aqui na hora que você puxa o gatilho, principalmente no início, no momento que você começa a abrir. Isso aqui é uma modificação que deve dar muito mais precisão na hora do uso do aerógrafo. Além disso, aqui dentro, vou botar uma foto, acho que aí vocês não vão conseguir ver, enquanto que, por exemplo, aqui no Giraldez ele tinha um pequeno rebaixo ali para você encaixar essa parte traseira aqui do gatilho. Nesse aerógrafo, eles fizeram um rasgo e o gatilho, quando ele entra aqui, essa parte dourada, ela se encaixa ali dentro desse rasgo e o aerógrafo fica tudo muito firme aqui, tudo muito preciso. E isso, mais uma vez,
colabora para o bom funcionamento desse sistema. Além disso, vocês estão vendo que aqui tem um rasgozinho aqui, um rebaixo, e isso aqui é o limitador de curso. Quando chega aqui nessa parte curva, ela toca no corpo do aerógrafo e não permite que o cantinho aqui do gatilho bata no corpo do aerógrafo. Então, vocês já viram que tem bastante coisa modificada. A engenharia dele é totalmente nova, já é um passo além do que foi feito aqui no Giraldi. Eles usaram o mesmo sistema do Giraldi, mas melhoraram essa parte interna aqui, melhoraram o gatilho. O gatilho também ele é mais largo, mais ergonômico, dá um apoio melhor, já comentei isso no outro vídeo. Então dá para ver que esse aerógrafo aqui ele foi todo pensado para ser mais eficiente, para ser mais preciso. Agora nós vamos ver se isso se transforma em ação prática quando a gente colocar ele para funcionar, que é o que eu vou fazer em seguida. Vamos só montar ele aqui rapidamente. A única coisa que eu estranhei nesse aerógrafo é que normalmente essa rosca é feita para o final do curso da rosca ele ficar nessa posição, mas nesse aerógrafo aqui você vai roscando e ele fica assim. Isso não muda nada no funcionamento, mas para mim não é muito confortável, né? Eu acho que simetricamente fica mais bonito assim. Você vai ter que dar um pouquinho de volta aqui para trás para ele ficar nessa posição. E o que eu notei é que quando você leva esse limitador aqui, na hora que você tenta desenroscar, como a rosca dele é mais dura, você acaba puxando o cabo, tá vendo? Então, para você fazer o uso desse limitador, você vai ter que segurar aqui e mexer no limitador dessa forma. Eu não sei se esse é um problema desse aerógrafo especificamente, talvez tenha tido um corte errado na rosca, ou se todos eles são assim, mas de qualquer maneira é meio estranho, né? Isso é só um detalhe, pode ser implicância minha. Lembrando que ele pode usar o copo grande também. Vou botar ele aqui só para ver, mesmo com o copo grande. Você aqui fica com uma boa distância entre o dedo e o copo. Dá para trabalhar com ele bem. Vamos pesar ele aqui com um copo grande só para ver quanto ele pesa. ,113 gramas, então com o copo grande ele é um aerógrafo relativamente pesado. Dá para sentir, né? Ele tem um corpo grande. Vamos colocar o copo pequeno. E com o copo pequeno ele está na faixa de 103 gramas. Para a gente lembrar, ó, pesar o Giraldi aqui com um copo que só tem um copo pequeno, né? Ele tem 87 gramas, quer dizer, é bem mais leve. Esse, claro, é um aerógrafo para você trabalhar com detalhe. Bom, então é isso. Eu acho que deu para cobrir aí todas as principais diferenças do aerógrafo. Espero que tenha ficado bem explicado. Vamos botar tinta nele aqui e ver o que acontece. Bom, pessoal, então estamos aqui com o aerógrafo, já com a nossa tinta de teste. Vou dar uma primeira passada aqui para ver como ele se comporta. Aqui tudo tranquilo, traço bem estreito aqui, sem nenhum overspray, sem falha, cobertura bastante boa, tudo tranquilo. O que eu já notei aqui é que esse gatilho para apertar, ele é mais duro do que o que eu estou acostumado. Ainda que ele tenha um ótimo apoio, ele é mais duro. E eu vi um comentário aí do pessoal da Harder, num dos vídeos deles, que isso é proposital, que eles acham que um aerógrafo um pouco mais duro passa mais segurança para a pessoa que está utilizando. Ela sente mais firmeza no aerógrafo. Eu, pessoalmente, não concordo muito com isso não, mas pode ser que eu esteja errado. Vou tentar um traço mais fino aqui agora. Aqui com um traço mais fino, ele foi bem, sem falha, sem overspray, que lembra que sempre no comecinho aqui, por causa da posição, a gente sempre desconsidera esse iniciozinho, mas aqui, ó, quando eu estou perpendicular ao papel, tudo perfeito, sem falha, sem nada, um traço bem fino.
Lembrando que isso é um aerógrafo 0,28, então ele é próximo de um desempenho de um aerógrafo 0,3, a gente não vai esperar que ele consiga fazer traços extremamente finos, né? Vou tentar fazer um pouco mais fino aqui, ver se eu consigo. Aqui já deu para ver que ele fez um traço muito fino, ainda que com pequenas falhas, porque já estou indo também já no limite do aerógrafo, né? Porque aqui esse traço aqui é praticamente fio de cabelo, não é um aerógrafo em princípio para esse tipo de desempenho. E uma coisa que está me incomodando bastante é que o gatilho realmente é bastante duro, e quando você precisa ajustar a espessura do traço para um traço fino, eu sinto um pouco de dificuldade. Quem prefere um gatilho mais resistente vai certamente gostar desse aerógrafo. Vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer esse traço com a proteção aqui da agulha, porque essa agulha a gente vê que ela estende bastante para fora aqui, então é sempre arriscado de você bater com ela. Então vamos dizer que eu quero fazer um traço fino aqui colando essa peça no papel. Eu estou usando esse garfo como um limitador. Ele faz aqui um traço fino, não tão fino quanto esse de cima, porque eu não consegui chegar tão próximo do papel quanto aqui, mas ele funciona, dá para você aproximar bastante, faz um traço razoavelmente fino. Eu acho que como eu estava arrastando a ponta aqui no papel, não vai fazer uma coisa perfeita, né? Mas é só para a gente ter uma ideia de como é que ele funciona. Vou fazer um traço mais aberto ainda com a proteção da agulha aqui. Tranquilo, sem problema, eu vou fazer um bem mais aberto agora. Aqui não estou vendo nada de tinta aqui nas duas pontas. Fazer com ele todo aberto. Claro que agora ele vai dar bastante overspray, né? Mas a questão é só ver se vai pegar tinta aqui, e não estou vendo sinal de tinta aqui também não. Entrar um traço mais fino novamente. É a zona de conforto desse aerógrafo, sendo um aerógrafo mais ou menos 0,3, né? É o que a gente espera, mas o traço é limpo, sem falha, sem overspray, tranquilo. O gatilho, como eu disse, é bem confortável no apoio do dedo, mas ele é bastante duro, tanto para apertar o ar quanto para soltar a tinta. Vou tentar de novo um traço bem fininho aqui. Dá para fazer, né? Ainda que com algumas falhas, aqui eu dei até uma encostada no papel, mas isso não é um aerógrafo para esse tipo de trabalho extremamente delicado, né? Ele é um aerógrafo mais para um uso geral. A tinta já está até acabando aqui, vamos trabalhar mais aqui na zona de conforto dele de novo. E aqui ele é perfeito, né? Sem nenhum problema. E uma coisa interessante que eu costumo falar é o som do aerógrafo. Isso é uma coisa que com o tempo você acaba percebendo, mas o som que o ar faz quando sai do aerógrafo te fala muito sobre a qualidade do aerógrafo. Se ele é um som contínuo, um pouquinho mais grave, sem agudo e sem variação, você percebe que ele mecanicamente ele é bem desenhado. Esse aqui, por exemplo, não sei se no som aí da gravação dá para perceber, mas ele tem um som muito macio. Então isso significa que o ar passa por ele de forma muito tranquila, e com isso ele vai sempre dar um bom desempenho. Ele é um sinal de que ele é mecanicamente bem acabado. Já que eu estou com essa sucatinha aqui, ó, vamos ver se eu
Faço uma mancha aqui por dentro dessa mancha amarela com ele sem problema. Controle muito bom, né? Tranquilo. Vamos tentar fazer aqui dentro da mancha branca ali uma manchinha pequena. Tranquilo? Para o nosso uso aí no plástico modelismo, um ótimo aerógrafo, ainda que eu continue achando ele meio pesado. Vamos lá, eu acho que ele é um aerógrafo um pouco pesado para o meu gosto. Achei o gatilho dele bastante duro, ainda que bastante confortável, mas a resposta do gatilho, que sempre teve um pequeno atraso no caso dos Harder, nesse aerógrafo aqui, esse problema está resolvido, eu consigo controlar perfeitamente a hora que a tinta vai sair, isso realmente é um avanço. Ele é um aerógrafo de uso mais geral, né, por conta do bico 0,3 e do 0,45, na verdade 0,28, né? Então é uma boa pedida, mas não é um aerógrafo barato. Esse aerógrafo aqui na versão 2 em 1, se não me engano, custou 220 euros lá. Chegando aqui vai sair muito mais caro, então é uma coisa a se pensar, ainda que a Harder tenha investido muito para transformar esse aerógrafo aqui numa ferramenta bem mais responsiva do que eram os aerógrafos anteriores.